queria primeiro, vocês são os pioneiros a tratar do tema, né, como uma obra audiovisual. Queria saber qual foi a responsabilidade de chegar na frente de todo mundo como cinema, como uma série ou uma série, um produto ficcional. É uma responsabilidade enorme, obviamente, mas não só pelo tema, mas também até pelo gênero, né? Essa história é uma história que tem características cinematográficas que a gente não podia desprezar, né? Não deixar de fazer, de contar essa história no cinema. E eu acho que o gênero que ele mais pede para ser contado é através do thriller. E que é um gênero que a gente não tem tradição no Brasil. Então, na verdade, a gente tem aí algumas responsabilidades, né? De poder fazer um gênero que não tem grande aceitação do público nacional por tradição em filmes brasileiros, né? A gente adora filme americano de thriller, mas a gente não tem muito essa tradição, né? De filme brasileiro desse gênero. A gente tem então a gente precisa fazer um filme que entretenha, que grude as pessoas, que chame as pessoas para o cinema, que as pessoas curtam, se divirtam, mas ao mesmo tempo está falando de um caso real, polêmico, que está vivo ainda diariamente na história. Então a responsabilidade é grande, a preocupação é grande e a gente teve que estabelecer alguns limites, né, de ficcionais e o que não é ficcional para a gente desde o início, né? Quer que eu conte? A gente pode... Não, mas é basicamente o que ele falou, exatamente. As duas partes, né? A responsabilidade de encarar esse desafio, desde o momento que ele convidou a gente para bater um papo, ele queria a gente no trabalho, e a gente topou. A gente sabia o tamanho da responsabilidade, porque é um assunto que está aí, né? E de abrir, como você mesmo disse, né? Um gênero que não é muito... Mas basicamente foi isso. Porque é um filme que está lidando não só com a história corrente do Brasil, né? Quer dizer, que está aí influenciando a história. É a história do Brasil corrente, lidando com pessoas que estão vivas, né? E existem. Então a gente tem responsabilidade com isso e a gente tem responsabilidade com o público também, que quer assistir. Vai no cinema, quer ser entretido, né? Então a gente tinha essa dupla missão de acertar a história e acertar como contar a história. Sobre isso, né? Você tem muita experiência com a comédia, né? Eu acho que é o nome certo para entreter. Você é um nome que entreteve muita gente já, né? Eu queria que você comentasse sobre essa transição de gêneros, né? Sua primeira empreitada num gênero diferente da comédia. Na verdade, assim, até costumo dizer, né? Não existe diretor de comédia, existe diretor de cinema. E, na verdade, assim, como cineasta, o que eu quero é contar boas histórias, né? A gente está sempre atrás de boas histórias. E a Lava Jato, vamos combinar entre nós, eu acho que é a melhor história de todas para se contar. É a história mais interessante, cinematográfica e relevante dos últimos tempos, né? Então, assim, na verdade, não é que não houve uma transição, uma mudança de gênero. Na verdade, isso não influencia muito. Tem histórias que elas pedem, né, são melhor contadas dentro de um determinado gênero. Por mais que você agora venha me dizer, não, mas a Lava Jato também dá para ser uma comédia. Dá, ok, mas na verdade não era essa a nossa intenção, né? A gente quis tratar o tema de maneira séria, era uma oportunidade de fazer um filme sério né, e um thriller. Então, na verdade, normalmente, né? Claro que a linguagem é outra, mas o trabalho é o mesmo, né? É um trabalho de diretor, não tem diferença. Escolha natural, né? Na verdade, assim, é o gênero que eu mais gosto de assistir, né? É o gênero que eu mais gosto de assistir, até mais do que ação, né? Porque ação, o thriller tem uma vantagem sobre a ação, pra mim, porque além das cenas de ação que você consegue colocar dentro de um thriller, você tem uma trama forte, né? Alguma coisa por trás, né? Você tem que descobrir, isso é muito bacana. Então é o gênero que eu mais gosto de assistir e eu tinha muita vontade de fazer. A gente sabe desse momento, né, polarizado, e exatamente essa inserção no gênero do thriller é o caminho para conseguir dialogar com polos tão distintos hoje? Não, acho que não. Acho que isso, na verdade, não influencia. Eu acho que, de fato, vivemos num mundo polarizado, o tema é polarizado, mas a gente teve que esquecer isso tudo, sabe? Porque, por mais responsabilidade que a gente sabe que a gente tenha, é muito simples a gente se manter ético, porque a gente sabe muito bem o que a gente está lidando, o que a gente quer. A gente não tem nenhum objetivo político. Então, na verdade, aí torna a tarefa toda muito simples, entendeu? Porque é olhar do ponto de vista muito técnico, etc. E é óbvio, olhar com responsabilidade, mas na verdade... Não... E trazer, como você sempre diz, é verdade, trazer um debate adulto. É isso, na verdade. Todo mundo pode conversar com todo mundo, enfim. Nossa meta era fazer um filme. Exatamente. Sobre esse processo de criação, né, que foi feito junto, praticamente, com a operação,
Houve muita mudança no meio das filmagens ou isso não entrou em pauta em momento algum? Não, fala para vocês. Não, na verdade eu não posso falar da filmagem com tanta propriedade quanto ele. A gente pode falar do roteiro, que Do roteiro e do que é a nossa processo de parte. escrever o roteiro. É. Assim, a gente, quando a gente entrou no projeto, a gente olhou o que existia até aquele momento, né? E tinha acabado de acontecer, sei lá, um mês antes tinha acontecido a condição coercitiva e tal. Então a gente olhou, estudou um pouco e viu, bom, isso aqui temos um ponto final natural para um filme e a partir daí a gente monta uma estrutura. Porque o filme mais importante você tem que saber onde você vai começar e onde você vai acabar. Se você muda aquele final, o filme vira sobre outra coisa, né? É outro então, filme. É um outro filme, completamente. Então, porque o final natural, você tem que ter uma progressão e uma estrutura que leve de A até B, até C, até D, e você você já sabe qual é aquele fim. Então, do momento que a gente escolheu o fim, a gente sabia mais ou menos onde queria ir e como. Aí foi estudar pra caramba, entender todos os processos, entender o que entrava, o que saía do filme. Não, e aí sim, para complementar isso que você está dizendo, várias versões internas, né? E as versões que a gente apresentava, e o Marcelo sempre participou desde o começo, todo o nosso processo. Então, sei lá, 6, 7 versões oficiais para centenas de trabalhos que a gente ia montando. Agora, na verdade... Tira isso, põe isso, mas quando a gente entrega pro Marcelo e ele dá o ok dele, aí é com ele. Mas na verdade, assim, o principal é que é lógico que a gente se sentiu muito tentado, né? Porque essa história, ela se desdobrou em muitos caminhos, enfim, incríveis, né? Do ponto de vista cinematográfico, né? Uma tragédia para nós brasileiros. Mas a gente teve que, enfim, colocar um ponto, e a gente sabia que a gente ia continuar a contar essa história. Então, sem pressa, com calma, vamos fechar esse primeiro roteiro, vamos fechar o primeiro filme, e agora a gente está no desenvolvimento do segundo, né? Que a gente foi o primeiro até março de 2016, e agora no segundo a gente conta a partir do ponto que paramos, que foi março de 2016, até os dias atuais, né? A gente vai tentar ir até o que está acontecendo agora. Se nada muito relevante acontecer até o final do ano, a gente vai até agora. Entendeu? Muito obrigado. Imagina.